Olá pessoal, hoje eu vou fazer a devolutiva de um exercício da aula anterior. Veja bem, aqui nesse exercício nós estamos no estudo com o Teorema de Pitágoras, mas aqui envolve conhecimentos anteriores, nós temos que ter outros conhecimentos. Então vamos lá. A medida do raio de cada circunferência, as três circunferências são iguais, né? Na figura é de 4 centímetros. O que é o raio? O raio é quando eu pego o centro da circunferência e ligo na sua extremidade. Esse aqui é o raio, aqui tem 4. Como aqui é outro raio da outra circunferência, 4 mais 4, eu sei que esse tamanho, esse lado todinho, tem 8 centímetros. Determine a área desse triângulo equilátero. Opa, eu estou falando de área de triângulo. A área de triângulo, ele é dado pela fórmula genérica, que a área de um triângulo é dado por base vezes a altura dividido por 2. Então eu tenho que conhecer também essa formulazinha. Então veja bem, para mim calcular a área total desse triângulo aqui, eu vou usar essa fórmula, a base é que eu conheço, né? A base aqui nós conhecemos, é um triângulo equilátero, portanto ele também vale 8, porque é o valor de todos os lados. Mas eu sei que a base vale 8, ok. A área é igual a 8. Esse dividido por 2 eu também conheço que é um número. Agora o que eu preciso saber da altura? Quem é a altura? A altura aqui, ó. Ela divide o triângulo equilátero ao meio. Quando ela divide o triângulo equilátero ao meio, a altura é sempre perpendicular aqui, né? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Como eu dividi ao meio, o tamanho todo dele era 8, esse cateto aqui vale 4. Eu preciso descobrir o valor da altura. Chamei aqui de H. E a hipotenusa nossa aqui, ó, que é o lado oposto ao ângulo reto, nós sabemos que vale 8 centímetros. Aqui também 4 centímetros. Tem uma fórmula que eu acho a altura de um triângulo equilátero de maneira direta. Mas o nosso estudo agora está envolvido com o Teorema de Pitágoras, por isso nós vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, qual é a formulazinha do Teorema de Pitágoras? Ele fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Estamos olhando só esse daqui. Ó. Quem é a hipotenusa? Quem está do lado oposto ao ângulo reto. Então, no caso aqui para nós, a hipotenusa é 8 ao quadrado. Um cateto eu conheço, está aqui, ó. Ele é lado adjacente. Então, ele vale 4 ao quadrado. E o outro eu não conheço, é quem eu estou procurando. É a altura ao quadrado. Agora nós vamos resolver. 8 ao quadrado, todo número ao quadrado, ele vezes ele mesmo. 8 vezes 8, nós sabemos que são 64. 4 vezes 4, nós sabemos que são 16. Mais o h ao quadrado. O objetivo é deixar a letra h sozinha. O 16 ele está aqui adicionando, ele passa subtraindo. Então eu tenho que 64 menos 16 é igual a h ao quadrado. Faça a continha. 64 menos 16 dão 48 igual a h ao quadrado. Aí nós aprendemos que quando eu tenho uma letra ao quadrado, para ela deixar de ser ao quadrado, eu passo do outro lado raiz quadrada, mais ou menos. Mas eu estou falando de uma figura geométrica, eu não tenho como a altura ser negativo. Então, para nós, nesse momento, nós vamos usar só o valor positivo, tá? Embora possa ser, na resolução aqui, a raiz negativa. Mas aqui, para mim, só interessa o valor positivo. 48 é igual a h. Agora eu já sei que a altura vale raiz quadrada de 48. Eu vou simplificar, tá? A simplificação pode ser feita de várias maneiras. Mas eu vou dar a maneira direta aqui, tá? 48, eu sei que é a mesma coisa que 16 vezes 3. Esse é o valor da altura. Raiz quadrada de 16 é uma raiz quadrada perfeita. Quanto que é? 4. E o raiz de 3 continua. O 3 não sai para fora porque não tem raiz quadrada perfeita. Ah, agora eu descobri o valor de h. O valor de h é 4 raiz de 3. Voltando aqui, ó. Então, eu vou puxar um pouquinho mais a folha para cá para não correr esse risco de sair fora. No lugar do h aqui, eu vou colocar quem mesmo? Vezes 4 raiz de 3. Agora nós vamos concluir. A área é igual. Eu posso fazer 8 vezes 4 dividido por 2. Eu posso dividir o 8 por 2 e depois multiplicar por 4. Tem várias maneiras de eu resolver isso daqui, tá? A raiz eu não vou mexer, porque ela não é um número
inteiro igual tá os demais aqui. Então veja só, 8 vezes 4 é 32. 32 dividido por 2 são 16. A raiz de 3 continua. E a unidade de medida nós sabemos que são centímetro ao quadrado. Toda vez que eu falar em área, eu estou falando de um valor ao quadrado. Bom, pessoal, é isso, tá?